Com o Freire. Nós estamos aqui na casa do Everton e da Liz, o pai da Leonide, da Meire, e vamos fazer a prece dedicada hoje ao Dia dos Pais. Como se falou, celebramos também o término das Olimpíadas. Senhor, ouvi as nossas súplicas dessa noite e abençoai os nossos propósitos, e promovemos a nossa própria evolução. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Em nome de Deus e de Jesus, estamos abertos à nossa reunião dessa noite. Obrigado. Obrigado, Sr. Vicente. Bom, vocês se lembram, né, que a gente está estudando a respeito do questionamento de João, o Batista. Nós temos dois João muitíssimo importantes, né? Um que é o evangelista, que era discípulo de Jesus, e João Batista, que era primo de Jesus. Nós estamos nessa parte aí, estudando esse pedacinho que a gente trata a respeito disso. Vamos ver se eu consigo compartilhar. Foi aí. Então nós vamos ver o 21 e o 22, que trata aí da questão que ele coloca pelos discípulos. Os discípulos fazem a pergunta, vocês lembram que o Bruno preparou esse trabalho para nós? E aí vem a resposta do Cristo. E diz assim: e na mesma hora curou muitos de enfermidades e males e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Respondendo então, Jesus disse-lhe: ide anunciai a João o que tendes visto e ouvido, que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia-se o evangelho. Então são 2 versículos. Vou falar de novo, ó. Então, assim que eles perguntam, és tu o Cristo ou devemos esperar outro? O versículo que passou. Aí Lucas diz, e na mesma hora, quando é assim que ele pergunta, o Cristo curou muitos de enfermidades e males e espíritos maus e deu vista a muitos cegos. Como resposta. Respondendo, então, quer dizer, depois de haver agido, Jesus fala para os discípulos: ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido, que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e principalmente aos pobres anuncia-se o evangelho. Bom, é interessante isso daqui, porque a gente tem que buscar entender por que é que Jesus age dessa forma. Por que ele tá agindo assim? Por que ele antes de dizer, ele faz? E a gente tem alguns dos milagres descritos no Evangelho, a gente chegaram até nós, mas há muitas outros milagres, né? Vamos resumir assim, que não foram transcritos. É por isso que João, agora o evangelista, ele termina o evangelho dele dizendo assim,
Muitas coisas outras ainda ele fez, e cuido que se todas fossem escritas, nem o mundo inteiro poderia abarcar os livros que se escreveria. Mais ou menos isso. E aí vírgula. Mas estas que aqui estão ditas é para que creais que Jesus é o Cristo. Então, é, esses dois versículos é uma demonstração que Jesus fez muito mais coisas do que a gente recebeu. Lília, boa noite. Aninha, boa noite. A Lília Cunha agora, né, que chegou. A Aninha estava ausente, hein? Então fica muito claro para nós que é uma ocorrência comum, tá? Mas vamos à frente. Vai dizer assim, ó. Jesus se identifica como Messias vindouro, que é Lilith, bem alto. Jesus se identifica como Messias vindouro em ação e ao mesmo tempo descreve o Messias autêntico. Não vem para dar a Israel uma independência nacional e o domínio pacífico sobre outros povos, segundo esperanças nacionalistas, mas para curar enfermos, libertar possessos e proclamar a boa notícia aos pobres. Quem não alimentar ilusões triunfalistas não se frustrará com ele. Suas ações, com duas alusões bíblicas, respondem à pergunta de João e de quantos a repetirem sinceramente. Bom, muito bem. Essa parte é da Bíblia do Peregrino, não sei se eu deixei aí, mas então ele fala assim, que Jesus, ele se anuncia como Messias de fato, que é até uma coisa interessante, porque a gente, às vezes quando a gente nos elogia por alguma coisa, né, né, lá nos trabalhos eu tinha aprendido assim, que não é certo a gente aceitar um elogio. Então a pessoa fala, nossa, você fez tão bem, você falou tão bem, você falava, não, imagina, nossa, foi muito ruim, né, não sei o quê. E não é verdadeiro. E Jesus, se ele é o nosso mestre, o paradigma, então ele fala assim, eu sou o Messias, porque ele sabia que era. Fica difícil assim. Não, e aí embora anuncie que ele fala assim, que ele não vem para fazer de Israel uma nação acima das outras. Esse que é a pedra de toque, isso que é muito relevante nessa missão de Jesus, porque é o que eles esperavam. Tá. Então, essa esperança de libertar Israel e torná-la nação soberana, se fosse por isso, até hoje não se concretizou. Agora é pior, né? Porque vive em guerra, né? Não é uma coisa que se. Que resolveu. Não tá resolvido. Eu tinha colocado que era a Bíblia do Peregrino aqui, mas saiu. Mas tudo bem. Mas o que me intrigou é a dúvida de João. João tá com dúvida se ele é. Que eu dou stop aqui agora, Inês. Lá em cima, interromper. Achei. Por que João tá com dúvida, sabe? Isso é uma coisa que no dia que a irmã Ilha esteve entre nós, quem tiver assim boa memória vai se lembrar que eu perguntei isso para ela e ela respondeu. Claudinha, vê se você consegue colocar aí, tá no finalzinho do 47.
ele cita esses sinais. O sol está andando. E aí a gente, então, é isso. Aí, pode esperar aí. Podemos conversar, né? Um pouquinho. Obrigado, irmã. Vou deixar aberto aqui para ver se alguém quer fazer alguma pergunta. Eu tenho uma, viu, irmã? Porque Sim. eu não entendo por que que João está em dúvida. Por que que ele pergunta para que os seus discípulos e as demais pessoas soubessem disso? Porque ele conhecia Jesus desde há muito, né? Sim. É porque os livros dos profetas falam que quando chegar o Messias, olha, eu vou te dizer uma coisa, quando a gente tem uma amizade com um judeu que entenda da fé, porque tem judeu que é só o nome de judeu, né? Mas um judeu que a gente chama praticante, né? Porque do jeito que tem gente que diz que é católico e não sabe nada de catolicismo, tem também judeu que não sabe nada de judaísmo. Então, mas se é um judeu que entende da doutrina judaica, da fé judaica, né? A gente pergunta assim, o que você pensa sobre Jesus Cristo? Né? Aí ele geralmente diz assim, eu penso que foi um grande profeta, que foi um grande homem, que fez muita coisa boa pelas pessoas. E aí a gente diz assim, e por que você acha que ele não é o Messias esperado, né? O Cristo? Ele vai dizer assim, porque ainda existem doenças no mundo, ainda existe guerra no mundo, etc, etc. Sabe por quê? Porque nas profecias do Antigo Testamento, e a gente tem que levar isso em consideração, que o Antigo Testamento, ele é o vegetal que foi plantado, e tem textos do Antigo Testamento que ele é ainda a terra sendo feito, a terra sendo arada. Tem outras partes do Antigo Testamento que é a semente sendo plantada. Tem outras partes do Antigo Testamento que o vegetal já nasceu, já surgiu, mas não tem no Antigo Testamento a colheita, não tem o fruto pronto, né? Então, o Antigo Testamento ele é uma preparação para o Novo Testamento. Ele não é completo. A carta aos Hebreus diz assim que de muitos modos e de forma bem fragmentada, em vários momentos e lugares, Deus falou aos pais, quer dizer, a ancestralidade, né, ao Antigo Testamento. Agora ele fala de forma definitiva no Filho. Então, o Antigo Testamento ele é uma preparação para o Novo, mas os profetas não têm as coisas 100% claras. Então, com muita tranquilidade, os profetas eles misturam a vinda de um Cristo com uma vinda de um mundo novo. Então, a maioria dos profetas acredita que a vinda do Cristo é para ajudar o povo de Israel, que é o povo que sempre serviu a Deus. Entre fidelidade e infidelidade, esse povo serviu a Deus. E aqueles que não servem a Deus vão ser separados no grande julgamento. E somente o povo de Israel vai viver num mundo onde não tem a cegueira, a surdez, o mundo que não tem essas doenças, essas enfermidades. Né? Um mundo onde não tem a guerra.
profeta Isaías, ele diz uma coisa muito bonita, que ele fala sobre esse mundo novo. Ele fala que é um mundo onde o lobo e o cordeiro vão pastar juntos. O leão e o bezerro vão pastar juntos. O bebê humano vai brincar com o filhote de víbora. Então, ele usa essa comparação chocante, porque a víbora, o bebê da víbora mata a mãe. Quer dizer, os bebês da víbora, os filhotes de víbora, eles mordem a mãe por dentro, até sair, eles saem matando a mãe. Então, os ovos eclodem dentro da mãe e eles matam a mãe para poder sair. Tá bom, Para tempo. mostrar que o mal não tem mais. Você lembra que a gente estudou quando Jesus fala raça de víboras, até quando estaria entre vós? Então, quando a gente entende o que é uma víbora, né? Dá para entender que Jesus conhecia do povo mesmo. Bom, assim, Mas ela não respondeu, né? não, ela respondeu assim, ó. Entendi. Você não entendeu? Não. Ela diz assim, ó, que os profetas do Velho Testamento, eles não tinham a clareza que a gente tem hoje. A gente não é profeta, lógico, mas a gente já pegou o negócio mastigado. É como alguém que assistiu o final do jogo, entendeu? Então, a gente pensa que você está assistindo um jogo de futebol, já foi o jogo de futebol. Aí depois você vê um reprise do jogo. Então você fala, nossa, nessa hora, se o fulano tivesse feito uma falta, ou se tivesse acontecido isso ou aquilo, não tinha acontecido o gol. Então a gente tá assim, a gente já tá vendo o que aconteceu. Eles não. Eles estavam com aquilo que viria. E para eles, as profecias de sempre diziam que o Messias, ele restabeleceria as coisas. Esse restabelecer, eles entendiam que era restabelecer como Israel no topo das nações, não como escravo. Então, ele quer dizer o seguinte, que ele dá uma misturada nisso, quando ele faz a pergunta. É o que eu entendi, não sei se alguém João Batista esperava isso, né? esperava isso, porque ele era um Esperava isso. Todo judeu esperava isso. Todo Como judeu veio esperava. uma coisa diferente, ele precisava ter essa certeza, por isso a dúvida, né? Mas depois ele acreditou, né? É. Então, mas aí, sabe como a gente é um grupo de estudo, né? Eu queria que a gente tivesse assim, que a gente se aprofundasse um pouquinho nisso. E aí, eu estudando, eu cheguei nos fatos. Então, diz assim, ó. A pergunta de João beneficia seus discípulos e também a si próprio, para ele dissipar suas dúvidas e perplexidades. Precisa que sua missão seja confirmada e que se defina o destino de seus discípulos. A pergunta é exata e transcendental. Trata-se de identificar a missão de Jesus. A pergunta se desprende do contexto, é preciso esperar o Messias, outro Messias? João envia ao Senhor, como se exprime o narrador. Ele está dizendo o seguinte, é preciso esperar outro Messias, porque ele reconhece que Jesus é o Messias, porque ele envia os discípulos ao Senhor. Entendi isso que eu estou falando? Então, quer dizer, é um Messias que está ali, mas tem outro. Tem outro que vai restabelecer. Que vai restabelecer? Exatamente. Bom, isso aí é da Bíblia do Peregrino. Mas aí, eu fui levantando os fatos que nós já estudamos, para a gente ver como é que era a relação de João Batista com Jesus. Então, vou lendo rapidamente só para a gente lembrar. Ele reconhecendo Jesus quando ele está no ventre materno. Lembra que Maria chega na casa de Isabel, e aconteceu que ao ouvir a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Quer dizer, dentro da barriga da mãe, ele sente a presença de Jesus. Mais à frente,
ele vai dizer, e dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Depois, quando ele diz que não era digno de desatar as sandálias de Jesus. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Isso aqui está em Mateus 3,11. Mais tarde, quando ele diz que não é digno de batizar Jesus, ele diz assim, então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão para ser batizado por eles. Também a gente já viu. Mas João opunha-se-lhe, dizendo, está na minha frente aqui, isso aqui, eu careço de ser batizado por ti e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Vou pôr esse pedacinho que aqui está destacado. Ó. Ele dizendo que era só o precursor, já falei, mas João testificou dele e clamou, dizendo, este era aquele de quem eu dizia, o que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Está dando para entender? E ele dizendo não ser o Cristo. É este o testemunho de João. Quando os judeus mandaram em Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntassem, quem és tu? E confessou e não negou. Confessou, eu não sou o Cristo. E ouvindo o sinal do céu sobre Jesus logo depois do batismo. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Depois ele apontando Jesus como Cordeiro de Deus. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mais tarde, dando testemunho sobre Jesus, e eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. E finalmente, orientando seus discípulos. Quando a gente lê um livro do Rodrigo Alvarez, que é aqui um repórter da Globo, que ficou muito tempo no Oriente Médio, ele fala muito dos seguidores, dos janistas, dos seguidores de João até hoje lá, né? E olha a clareza de João. Houve então uma questão entre os discípulos de João e os judeus acerca da purificação. E foram ter com João e disseram-lhe, Rabi, aquele que estava contigo além de Jordão, do qual tu destes testemunho, ei-lo batizando, e todos vão ter com ele. João respondeu e disse, o homem não pode receber coisa alguma se não for dada do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse, eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. Bom, por que eu coloquei tanta coisa assim? Porque no Sabedoria do Evangelho, o Carlos Pastorino, ele diz que João sabia da missão de Jesus também. Ele não tinha dúvidas disso. Então, a parte que nós vamos ver agora é a respeito disso que o Pastorino fala. Esse é o João Batista, não é evangelista. Batista, nós estamos falando só do Batista, tá? João Batista é que tem seguidores, é o que tinha discípulos. Quem se esforçar a puxar pela memória vai ver que pela tradição cristã, Pedro e André eram discípulos de João antes de serem de Jesus. É que ele é pouco mais velho que Jesus, mas ele começou o trabalho dele Antes de Jesus, ele tinha seguidores. 6 meses mais velho, segundo a tradição também.
Tá, eu vou ler um pedacinho. Quem quiser me interromper, gente, pode ficar à vontade, tá? Então diz assim: no entanto, apesar de tudo isso que a gente viu, acabou de falar, os discípulos de João não viram Jesus com bons olhos. Será que já está na frente? Com bons olhos. E por ciúmes escandalizavam-se dele. Observe-se que o verbo grego escandalizou significa literalmente tropeçar em. Assim, o substantivo escandalon era, na armadilha, a peça-chave, o alçapão ou trava, que a fazia detonar. Então, escandalizar era tropeçar na trava, ficando preso na armadilha. Entendeu o sentido? Aqui, a travinha da armadilha. Aquilo é o escandalizar. Então, a pessoa se escandaliza e fica presa ali. É o que acontece com os discípulos de João. Mais tarde, Jesus vai dizer: é necessário que haja o escândalo, mas ai de quem, por quem o escândalo venha. Então, o Pastorino, ele fala assim, que apesar disso tudo que João sabia, os discípulos não aceitavam isso. E ele vai explicar melhor ainda. Mas dizíamos, os discípulos de João tinham ciúmes do êxito crescente de Jesus. E ele completa, né? Aí o Pastorino. Coisa tão comum entre espiritualistas. Ter ciúme de quem está indo bem. Especialmente quando viram seu próprio mestre na prisão. Observemos que eles criticaram Jesus na questão do jejum, unindo-se aos piores inimigos de Jesus. Vimos que eles foram queixar-se de Jesus ao próprio João, quando então o Batista se limita a recordar-lhes o que lhes havia dito a respeito de Jesus. Na prisão, João percebia que seu fim estava próximo e preocupava-se, em primeiro lugar, em conseguir mais uma oportunidade de exercer oficialmente endireitai as veredas. Mas, além disso, queria aproximar de Jesus seus discípulos, a fim de que estes não prosseguissem após o seu desencarne, o de João, no culto de um precursor, ao invés de seguir o verdadeiro mestre. Para isso, era indispensável uma definição pública de Jesus. E João resolve provocá-la, mas com delicadeza, deixando-lhe o caminho aberto para que Jesus respondesse como julgasse mais oportuno. Então, na visão do Pastorino, que eu, com todo respeito à irmã, eu concordo, porque eu acho que não tem jeito de João não saber mais, ele quer que o seu... Por quem ele é responsável? Ele quer demonstrar para os discípulos dele que Jesus era... Que eles não fiquem cultuando João quando João é menor. Depois a gente vai ver, né, dos nascidos de mulher. Acho muito interessante a explicação que o Pastorino fala. Por que é nascido de mulher? O que é nascido do homem? Então, é muito interessante isso. Mas ele diz assim, ele queria que Jesus se pronunciasse de uma forma pública, de forma a não deixar nenhuma dúvida. Tô vendo que a Lília falou que o áudio tá baixo para todo mundo, gente? Só para a Lília, né? Talvez. Jesus fez, né? Curando diante deles, né? Então, ele faz a questão de uma forma que deixa para Jesus, para o mestre, a escolha de como responder. E aí vai ser assim. Porque aí não foi as palavras, Jesus não respondeu, ele foi com os atos que ele demonstrou quem ele era. Também. Bom, agora a irmã aí, ela não está sozinha. Muitos entenderam como ela. Então, diz assim, acho que é o Champlin, eu já vou chegar na fonte aqui. Houve várias sugestões a respeito de por que João faz esta pergunta.
Nós vamos falar lá dos antigos. Crisóstomo pensou que a pergunta foi feita por causa dos discípulos de João e não para o seu próprio bem. Essa ideia foi aprovada por Lutero e Calvino, assim como outros mais tarde. Alguns sugeriram que a própria fé de João estava falhando, com o que a gente não pode concordar. Um mais recente, Plummer, prefere um terceiro ponto de vista. Não é que era a sua paciência e não a sua fé que estava falhando. Ele estava ansioso para o reino a ser criado e para os judeus a ser libertado do cativeiro romano. É preciso confessar que a forma da pergunta de João parece favorecer a segunda visão, que a sua fé estava falhando, mas gostaríamos de preferir o terceiro. É dizendo assim, eu tô falando isso para dizer que no transcorrer da história do cristianismo, muitas pessoas pensaram também, por que João fez a pergunta? Então, entendeu? Então, Lutero e Calvino e outros, que são os pais, né, do protestantismo, vão dizer que é por conta dos discípulos de João, como o Pastorino entende, que é o que eu acho mais crível também. Agora, podemos ter essa outra visão. Tá. Agora, eu queria mostrar, porque a gente viu o que Jesus responde, né? Então ele fala assim: os discípulos perguntam, e na mesma hora ele cura muitos doentes, afasta maus espíritos, faz com que os surdos ouçam, com que os cegos vejam e prega o evangelho. Agora, a gente sabe que dentre os profetas, o mais messiânico, talvez um dos mais, talvez o mais messiânico é Isaías. E Isaías tinha dito assim, ó: os teus mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai, os que habitais no pó, porque o teu orvalho será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Isso daqui é lá no Velho Testamento, entendeu? Isaías disse que o Messias agiria assim, entendeu? Ele ressuscitaria outros e ressuscitaria a si mesmo. E aí ele diz mais: naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro, e dentre a escuridão e dentre as trevas os olhos dos cegos as verão. Isso séculos e séculos antes de Jesus. Então os olhos dos cegos serão abertos e aos ouvidos dos surdos se abrirão. Isaías também. E aí, finalmente, ele diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Bom, o que Jesus faz? O que Jesus faz quando os discípulos de João estão lá? Não faz exatamente isso? Exatamente. Não é isso? Então, nós não podemos entender que Jesus está dando cumprimento à profecia de Isaías. Vocês se lembram quando no comecinho dos nossos estudos, nós vimos quando Jesus vai a Nazaré, adentra a sinagoga, espera para ler, e quando ele lê Isaías, e ao final da leitura, ele fala assim: hoje esta profecia se cumpriu. Lembra disso? Então aqui, numa ocorrência pública, Jesus faz o quê? Ele cumpre a profecia. E os antigos tinham uma palavra, eu aprendi isso lendo Na Seara do Mestre, do Vinícius, que é um livro
Olha, uma leitura assim por dia, na Seara do Mestre, Pedro de Camargo, pseudônimo Vinícius. Tem um texto lá que chama res non verba. Res non verba, latim, né? Mas que na tradução ficaria. Ah, isso, Vicente. Nada como ter alguém culto aqui, né, gente? O seu Vicente já traduziu antes de eu falar. Ação e não palavra. Res, não verba. Então Jesus, ele faz, ele mostra. Não tem um ditado mais novo que fala: quem sabe faz, quem não sabe bate palma, ou quem não sabe comenta, né? Então quem não sabe vira comentarista, vira técnico. Quem sabe vai lá e faz. O que você quer mais é saber mesmo, né? Então, nesse livrinho, e aí tem uma página que chama Res Non Verba, a gente vê exatamente isso. Que nesse tempo, Jesus dá concretude àquilo que havia sido anunciado. E depois dos estudos que vão seguir, nós vamos ver que Jesus vai louvar a conduta de João. E aí que vai vir, né? Dentre os nascidos de mulher e tal. Então, como dizer o seguinte, que João... Não sei se eu adianto isso. Vou falar um pouquinho. Porque nascido de mulher é aquele espírito que ainda tem a necessidade da reencarnação. Então, João precisava da reencarnação, precisava, porque ele precisava espiar a morte dos 450 sacerdotes de Baal. Então, quer dizer, daqueles que precisavam da reencarnação, ele era o maior. Mas, para o Filho do Homem, quer dizer, para o ser pleno, e aí, interessante que o Pastorino, ele diz assim, que Jesus é o exemplo máximo, mas houve outros. E ele cita Buda e Krishna como entidades que também não precisavam, mas é em outro plano. Quer dizer, João necessita da reencarnação. Ele é nascido de mulher. Dentre os nascidos de mulher, ele é o maior. Mas como filho do homem, ele é menor. Ele é menor do que o menor do reino dos céus. Isso deixa bem claro já. Eu não entendi. Fica mais fácil, né? Bom. E aí, para completar... Você tá entendendo? Porque ela falou aquele dia, sabe o que você falou aquele dia? Tem que falar bem alto, senão eu No vou. estudo da irmã Ayla, eu falei eu gostei muito, mas eu entendi muito pouco. Melhor que a Carol. Que a Carol falou, não entendi nada, papai. Meu bem, quer ler aí pra não ficar... Ó, a Clarinha lê? É que eu leio? Tem que ler por lá, porque aqui tem um tanto de coisa na frente. Tá dando pra ouvir? Desse jeito? Após as obras e citações, Jesus conclui, feliz o que não tropeça em mim. Vou ver isso aí. Macarius, ai, son, me, scandalize, Isso aí. Ou seja, o que não se recusar a aceitá-lo por não compreender sua missão. A advertência dirige-se abertamente aos discípulos de João que criticavam Jesus. Eles, de mentalidade estreita, fazendo questão fechada de ser vegetarianos e abstêmios do vinho e sexo, tropeçaram no missionário verdadeiro, Jesus, e não no quiseram aceitar por ele ser comilão e beberrão de vinho. Ai, mas eu fiquei tão feliz quando eu li isso aí. Porque, assim, se a pessoa quiser, ela acha defeito em qualquer coisa, né? Para falar que Jesus era comilão e beberrão de vinho, né? Não é uma coisa assim de... Quer dizer, eles tinham... no monte não tem, né? Então eles tinham a visão turva, né? Daquilo que a inveja é invidere, que é aquilo que não vê, né? Que vê torto, que vê de forma turva. Então, era o que eles tinham. Então, você olha, eu sou vegetariano, né? Eu não bebo vinho, eu me abstenho do sexo. E esse aí é um comilão e bebedor de vinho. Então, a advertência de Jesus, o
Macariós a gente estudou nas bem-aventuranças, o Macários. E aqui o escandalizar quer dizer, ele está falando para os discípulos, feliz daquele, bem-aventurado aquele que não se escandalizar de mim, ou então, que não tropeçar em mim. Para mim, ficou bem mais claro. Ficou bem mais claro. Dúvidas, críticas, sugestões? Não? Tá. Aí, para reforçar, eu estou agindo aqui como, não estou como juiz não, estou mais como advogado, porque eu tô tentando defender uma tese. Eu fui lá no Boa Nova, no capítulo 3, quando está escrito o precursor. Acho que não sei se é o 3 ou o 2. Então, ele diz assim, que quando Jesus volta do templo, Maria fica muito preocupada. E ela está recebendo Isabel. Então vamos fazer as contas. Jesus vai ao templo com 12 anos, lembram? Que é a primeira fala depois da infância. Jesus Cristo, quando era criança, com seus pais, foi ao templo orar. Quando ele volta, a Maria, ela pede a intervenção de uma pessoa poderosa, né? Para que Eleazar, para que ele tivesse um encaminhamento, porque ele tinha uma ascensão, uma sabedoria muito grande. Ela agia como mãe, né? Então, hoje é dia dos pais, podemos falar, mãe erra também, né? Pai, hoje não é dia de falar mal de pai, mas da mãe podemos. Então, ela queria uma proteção. Aí, Jesus, ela falando com Isabel, Jesus, no dia seguinte, vai até ela e diz assim, mãe, que queres tu de mim? Acaso não tenha testemunhado a minha comunhão com o Pai que está no céu? Ele não acompanha a conversa, mas perto de Jesus, acho que não podia pensar nada de errado, né? Ou, né, nesse sentido. Ela não sabia, né? Ela não sabia como agir. Que ele era. E ela, claro que ele entende a situação, e ela responde de coração assim, hesitante. Tenho muito cuidado por ti, meu filho. Reconheço que necessitas de um preparo melhor para a vida. Mas ele, como dizer que o preparo melhor é o íntimo, ele diz assim, mãe, toda preocupação útil e generosa no mundo é preciosa. Entretanto, eu estou com Deus. Meu Pai, porém, deseja de nós toda a exemplificação, olha a exemplificação de novo, que seja boa, e eu escolherei desse modo a escola melhor. Então ela está tentando um lugar no templo e tal, ele está dizendo, mãe, eu estou com Deus. Toda preocupação útil é proveitosa, mas eu vou escolher a melhor escola. No mesmo dia, embora soubesse das belas promessas que os doutores do templo fizeram na sua presença a seu respeito, quer dizer, os doutores, nossa, é um prodígio, né, tal. Jesus aproximou-se de José e lhe pediu com humildade o admitisse em seus trabalhos. Desde então, como se nos quisesse ensinar que a melhor escola para Deus é a do lar e do esforço próprio, concluiu a palavra materna com singeleza. Ele aperfeiçoou as madeiras da oficina, empunha o martelo e a enxó, enchendo a casa de ânimo com sua doce alegria. Percebe? Que ele, dentre tudo que ele poderia escolher, ele escolhe a simplicidade no lar. Porque ele sabia que escola nenhuma do mundo poderia prepará-lo. Então ele prefere preparar a sua casa. Lembrei agora aqui, quem sabe a gente pode até terminar com essa música de José. José da Galileia, né? Você imagina o que era essa casa, né? Maria cuidando da casa, José na oficina e Jesus com ele. Bom, depois
Maria e Isabel estão juntas, conversando, né, e tal. E elas vão procurar. O José tinha fechado a oficina, voltava para casa. Naquele tempo que a gente não tinha tanta coisa, dava para ficar em casa e conversar. E elas não veem os meninos. Jesus tinha 12 anos, 12 e pouquinho. João, cerca disso, no máximo 13. Maria e Isabel, eles vão procurar e ver os dois no monte, olhando a cidade. E o Humberto Campos vai dizer assim, que a cidade, vista de baixo, ela era humilde, mas de cima ela era linda. Maria e Isabel avistaram seus filhos lado a lado, sobre uma eminência banhada pelos derradeiros raios vespertinos. Vespertino é da tarde, né? Vocês sabem. De longe, afigurou-se-lhes que os cabelos de Jesus esvoaçavam ao sopro caricioso das brisas do alto. Jesus Nazareno tinha os cabelos, né, a Nazarena. Seu pequeno indicador mostrava a João as paisagens que se multiplicavam à distância, como um grande general que desse a conhecer as minudências dos seus planos a um soldado de confiança. E aí ele fala dos lugares e tal. Aí ele diz assim, o irmão X, Humberto Campos, diz assim: quem poderia saber qual a conversação solitária que se travara entre ambos? Porque nem ele teve acesso a isso. Nem ele teve acesso a isso nos arquivos do mundo espiritual. Nem teor. Nem o teor. Distanciados no tempo, devemos presumir que fosse na Terra a primeira combinação entre o amor e a verdade para a conquista do mundo. Sabemos, porém, que na manhã imediata, impartindo o precursor na carinhosa companhia de sua mãe, perguntou Isabel a Jesus, com gracioso interesse: não queres vir conosco? Ao que pequeno carpinteiro de Nazaré respondeu profeticamente, com inflexão de profunda bondade: João partirá primeiro. É bonito, né? Gente, quem não leu Boa Nova umas 3 vezes, por favor, leia, leia, leia. E esse capítulo se encerra assim: João é o primeiro sinal do cristão ativo, sem ser cristão. Porque o termo ele é o antes. Por isso que a irmã Ilha, numa lucidez, ela fala, ele é o elo, né? Ele é a mudança. João é o primeiro sinal do cristão ativo, em guerra com as próprias imperfeições do seu mundo interior, a fim de estabelecer em si mesmo o santuário da sua realização com Cristo. Foi por essa razão que dele disse Jesus: dos nascidos de mulher, João Batista é o maior de todos. Bom, tudo isso para dizer que João sabia. João sabia. Ele queria, como bom, penso eu, né? Como bom professor, ele queria que a lição viesse de dentro dos seus alunos. Tem uma passagem também de João Batista que um dos discípulos dele fala: olha, mas Jesus tem um monte de seguidores, você não vai fazer nada e tal. E ele fala: é necessário que eu diminua para que Jesus cresça, né? É isso aí. Tava aqui na minha lista, mas eu tirei porque tava ficando muito. Ficando muito. Como se o professor fosse fazer uma pergunta que ele já soubesse a resposta, mas ele deixa os outros falarem. Isso daí. É isso aí. É alguém que já sabe a resposta, é um professor de física, de química, que sabe o que vai acontecer, mas ele fala para os alunos Pergunta para eles como fazer a é. composição lá e ver o que acontece. É isso aí. Bom, eu deixei um minutinho aqui no final para a gente falar, ler um texto pequenininho que a Claudinha até colocou no grupo, mas como eu sei que hoje é um dia atribulado, né, para muita gente, não dá para a gente ver, que Emmanuel fala de José da Galileia. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui, porque fica melhor compartilhada.
Eu posso ler, mas eu acho que compartilhado vocês conseguem acompanhar melhor. O grupo? Não, vou colocar na tela, se eu conseguir. Tá pequenininho, né? Acho que não vai dar pra ler assim não, né, gente? Pra mim dá. Nada como ser jovem. Deixa eu tentar aumentar um pouquinho aqui. Pedir ajuda pros universitários. Me ajuda aqui, Clarinha. Como é que eu aumento Às vezes se você apertar o mais? Ctrl e mais, É o Ctrl já? Ctrl, Sabia, foi só pra... vai garantir. E projetando ele, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria. Em geral, quando nos referimos aos vultos masculinos que se movimentam na tela gloriosa da missão de Jesus, atendemos para a precariedade dos seus companheiros, fixando quase sempre somente os derradeiros quadros de sua passagem no mundo. Está falando dos apóstolos, né? No final, as falhas e tal. É preciso, porém, observar que, a par dos beneficiários ingratos, de ouvintes indiferentes, de perseguidores cruéis, de discípulos vacilantes, houve um homem integral que atendeu a Jesus, hipotecando-lhe o coração sem mácula e a consciência pura. José da Galileia foi um homem tão profundamente espiritual que o seu vulto sublime escapa às análises limitadas de quem não pôde prescindir do material humano para um serviço de definições. Já pensaste no cristianismo sem ele? Quando se fala excessivamente em falência das criaturas, recordemos que houve um tempo em que Maria e o Cristo foram confiados pelas forças divinas a um homem. Entretanto, embora honrado pela solicitação de um anjo, nunca se vangloriou de dádiva tão alta. Não obstante contemplas a sedução que Jesus exercia sobre os doutores, nunca abandonou a sua carpintaria. O mundo não tem outras notícias de suas atividades senão aquelas de atender às ordenações humanas, cumprindo um étude de César e as que nolo mostram no templo e no lar, entre a adoração e o trabalho. Sem qualquer situação de evidência, deu a Jesus tudo quanto podia dar. A ele deve o cristianismo a porta da primeira hora, mas José passou no mundo dentro do divino silêncio de Deus. Bonitinho, né? Nós encerrar aqui uma palavrinha só. Paternidade. Fala, Claudinha. O que é paternidade? Uma palavrinha. Todo mundo. Quer que eu comece aqui? Quer falar, Clara? Pode falar? Presença. Presença? Seu Vicente? O que é paternidade? Uma palavra. Paternidade eu falo assim, paternidade é uma coisa legítima, que tem que ser exercida com dignidade. Dona Meire? Saber educar, né? Porque se não souber, pelo amor de Deus. Dedicação. Dedicação. Responsabilidade. Responsabilidade. Devoção. Devoção. Claudinha? Todas essas. Todas as Mas alternativas anteriores. Mas eu acho que presença é uma boa palavra. Miriam? Amor. Aninha? Afeto, entendi. Rafinha, olha lá, hein, Rafa. Tá sem É um áudio. presente. Um presente. Lília, Vilena?
Direção. Direção. Kaila, Escolha. Karina, Compromisso. compromisso. Não sei se a Lilinha pode falar. Estamos ouvindo. Presença também. Dinalva, Exemplo. Larissa, Amor. Flaminhas. Não, a Flaminha já falou companheirismo. A Vivi está sem microfone. E a Daiane. Proteção. Muito bem. Minha avó sempre falava que... Ela falava assim... Às vezes eu brigava com ela. E eu falava assim... Você não é minha mãe? E ela falava assim... Aconchego, a Vivi falou. Aconchego é uma boa. E ela falava assim... Vó é mãe 2 vezes. Então, tipo assim... Eu Sou mando, mais que eu sua mando mãe. mais, eu mando mais que Mais sua que todo mãe. mundo. E, e eu, pela primeira vez, posso dizer que eu sou avô. Então, eu sou pai 2 vezes já. Estou no segundo da paternidade. Mas ainda não exerci, né? Estou na expectativa. Muito bem. Era isso, gente. Era isso as nossas reflexões da noite de hoje. Agradecer a todos. A música é. Ah, vamos encerrar com um pedacinho de José, Vamos. que fala. Ana, abre seu microfone aí. Tá aberto. Tá aberto agora. Essa música é a única música que eu conheço que fala de José, a Galileia. E ela chama José. Vou cantar um pedacinho. Teve alguém na história de Belém que a história quase não falou. mas fez também a noite de Natal. Foi companheiro, amigo e pai leal. Teve um sonho, lindo sonho e uma flor, linda flor, um lar tão pobre, mas rico de amor. No dia a dia trabalhava com suor, trabalhava talhando a madeira com amor. De tardezinha voltava para o lar, o aguardavam Jesus e Maria. Todas as tardes eram tardes de amor, a mesa posta e o pão de cada dia. Teve um sonho, lindo sonho e uma flor, linda flor, um lar tão pobre, mas rico de amor. No dia a dia trabalhava com suor, trabalhava talhando a madeira com amor. Ó carpinteiro de Nazaré, ensina o homem a ser fiel. Fez oficina de amor e fé e fez do lar o próprio céu. Agora em pensamento dá para acompanhar. Teve um sonho, lindo sonho e uma flor, linda flor, um lar tão pobre, mas rico de amor. No dia a dia trabalhava com suor, trabalhava talhando a madeira com amor.
beijo para todos os pais, né? Obrigado, gente. Obrigado. Até domingo. Obrigada, boa noite. Boa noite, gente. Até mais. Obrigada.